mecanismos de prevenção e combate a práticas de tratamento degradantes a pessoas em situação de rua, Ronda de Direitos Humanos, autores Carla Beatriz Nunes Maia, Renan Vinícius Souto Maior, Rio de Janeiro. Vou chamar para... Bom dia a todos e a todas. O doutor Renan é defensor federal, não está presente, mas acredito que eu conseguirei mostrar para vocês o nosso trabalho. O Rio de Janeiro sediou, nos últimos anos, mega eventos. E isso fez com que o que era comum se tornasse praticamente rotineiro, que é uma coisa chamada lá no Rio de política de higienização, onde a assistência social, pasmem os senhores, junto com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, se uniam e faziam atos de truculência, né? Internação compulsória e também o que se chama choque de ordem. E aí, do meado de 2015 em diante, né, 2016 teríamos a Olimpíada, logo após a Copa, a gente começou a receber denúncias das pessoas em situação de rua. E eles, em sua maioria, não formalizavam essas denúncias, iam, no máximo, ao Núcleo de Direitos Humanos, porque a vulnerabilidade deles é tamanha que essa situação propiciaria uma retaliação muito fácil, né, por parte dos agentes de segurança. E aí, como resolver esse impasse, né, esse círculo vicioso de impunidade? Nós nos unimos, a Defensoria do Estado, a Defensoria Federal, junto com outros parceiros da rede, e criamos a Ronda DH. Tem até um filminho que no final eu vou passar. Pode passar, por favor? Cadê a paradinha? Aqui comigo, né? Deixa eu ver se eu sei. Sei. Então, com base no artigo 5º, né, da Constituição, o inciso 3, isso, a gente começou a fazer esse trabalho. Aí a gente entrevistando, né, uma pessoa em situação de rua na frente do Souza Aguiar, no hospital no centro do Rio. Esse é o doutor Renan Vinícius. Isso aí foi um encontro muito interessante com um grupo que estava treinando para cantar no coral. Nós encontramos na praça, né? O pessoal em situação de rua, Renan subiu no banquinho, foi bem legal esse momento. Temos alguns depoimentos, depois vocês podem acessar o material, né, que foi entregue no CD. Haviam toda sorte de truculência, né? Um dos nossos assistidos relatou que ele estava no aterro do Flamengo, veio a polícia militar e fez com que ele retirasse as calças e jogou spray de pimenta, enfim. O que eu quero dizer aos senhores é que, sem precisar judicializar, nós reduzimos em mais de 60% as denúncias. Outros efeitos foram trazidos por esse trabalho. Agora eu preciso mostrar rápido para poder passar o filminho para vocês. É só clicar aqui para passar o filme? São 3 minutos. É isso? Para passar o filme? Você passa para mim? Obrigada.
Nesse dia também o nosso ouvidor externo estava prestigiando o trabalho. Só para finalizar, o uso desses questionários preenchidos por nós, assinados por eles, com a foto colorida do documento de identidade, já que o sistema de documentação de Pop Rua no Rio é bem já sedimentado, foi o grande divisor de águas, foi o grande fator preponderante para quebrar o círculo vicioso e a gente devolver minimamente a dignidade das pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro. Obrigada. A próxima é atuação extrajudicial e ação civil pública destinada a viabilizar o pagamento de salários a servidores públicos municipais, com a realização de audiência pública para apresentação de oferta feita pela municipalidade e celebração de acordo IAR. Cíntia Regina Guedes, Fábio Amado Barreto, Marina Lopes Magalhães, Alessandra Bentes, do Rio de Janeiro. Não é esse, não. Esse é da Cíntia. Fábio. Quanto tempo, não. Apresentação, McDonald's. Ah, meu Deus. Isso. Então, 8 minutos. Que tenso isso, não? Bom dia a todas e todos. Uma satisfação estar aqui. Nesse contexto atual de profunda crise econômica, política, e na verdade é uma crise ética, é uma crise moral dos nossos representantes, no momento em que há um aumento do desemprego, um aprofundamento da pobreza, qual o papel da Defensoria Pública diante dessas profundas violações? De que forma nos preparamos e que papel, quais as funções que nos cabem? Identificar o terceiro A da nossa lei complementar, como, sendo o nosso objetivo reduzir desigualdades sociais, como podemos agir? De que forma sair do espectro ou da atuação ordinária, profundamente relevante, mas comum e já sedimentada na nossa instituição, e ir além e conseguir se contrapor a um afluxo de supressão de direitos, de desmantelamento de programas e de estruturas, de uma violação contínua e reiterada de direitos fundamentais. Nesse sentido, nós pensamos nessa garantia de direitos econômicos e Alessandra Bentes, Carlos Robson, Cíntia Guedes, eu, Marina Lopes e Thaís Silva, nos deparamos com uma situação em Duque de Caxias,
que envolvia, de início, uma grave violação. O prefeito não queria receber os servidores de Caxias que contestavam a sua remuneração, seu salário atrasado. E mais, havia sinais de que sofreriam violência, porque, em função da recusa do prefeito em recebê-los para dialogar, eles resolveram ocupar a sede da prefeitura. Nesse momento, a Defensoria Pública do município de Duque de Caxias, um dos mais ricos do estado, eles souberam que estavam ocupando e que haviam cortado a água, não havia acesso, e um constrangimento, o grau de violência se recrudescendo, e nós identificamos essa situação, fomos contatados, e 4 defensoras foram à sede da prefeitura para, em primeiro lugar, evitar violações, evitar agressões, garantir condições mínimas de manifestação do direito de protesto deles e também intermediar essa negociação e buscar assegurar que seus direitos econômicos fossem preservados. Naquela mesma data, quando chegaram à sede, foram informadas que a prefeitura já havia ingressado com uma ação buscando a reintegração de posse. Fomos à audiência de conciliação, ficou acordada a desocupação da sede da prefeitura e, finalmente, uma reunião com o gestor, o chefe do executivo municipal, para que se pudesse lidar com esse atraso no salário, na verdade, proventos, pensões e vencimentos. Estive em Caxias com as colegas durante 3 vezes, pelo menos, em reuniões, tentando construir e pautar a prefeitura, demonstrando a prioridade, a necessidade de que arcassem com aquela dívida e, ao menos, apresentassem um cronograma de pagamento. Não houve acordo quanto aos salários em atraso. Então, ajuizamos uma ação civil pública em 13 de dezembro de 2016, buscando não só o pagamento dos vencimentos, proventos e pensões, e também o 13º salário. Então, nós estávamos em dezembro sem o pagamento de setembro, outubro, novembro e o 13º. Na véspera do recesso, e foi muito boa essa disputa no foro também, porque na véspera do recesso, a juíza de Caxias defere a liminar e determina o pagamento desses 4 meses de remuneração atrasados, no prazo de 48 horas, sob pena de arresto. Tudo bem? Logo depois se inicia o recesso, a prefeitura ingressa, a juíza interpõe um agravo de instrumento e consegue suspender a decisão, 2 dias depois. No dia 27 de dezembro, com agravo interno no plantão, conseguimos reverter essa decisão e que novamente fosse determinado o pagamento dos salários no prazo de 3 dias. E aquela ansiedade, aquele contato que foi muito próximo, com uma multiplicidade de pessoas muito ampla. Nós falamos cerca de 14 mil servidores. Se pensarmos em famílias de 3 a 4 pessoas, são quase 50 mil pessoas atingidas diretamente por essa ação. Mas no dia seguinte, próximo da virada de ano, o presidente do Tribunal de Justiça suspende essa decisão. Tudo bem. Esse agravo, a sessão de julgamento para apreciação do mérito foi designada para 11 de abril, e lá fomos, desde de manhã, fomos despachar com o relator, e o relator nos disse, olha, há 3 meses atrás, a Câmara, por unanimidade, entendeu, numa ação que foi ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais de Educação, muito parecida com a de vocês, que não podemos arrestar verba pública do município para priorizar o pagamento de salários. Muito bem, relator, que boa notícia, nós ficamos satisfeitos, mas persistiremos, porque defensores somos perseverantes. E ficamos lá para os memoriais, o tempo é muito curto. E na sustentação, sabendo já que não tínhamos o voto do relator, conseguimos, foi um dia de muita alegria também, me lembro de Cíntia e Alessandra Bentes, nós, na sustentação, conseguimos convencer os 2 desembargadores, e então ganhamos, revertendo o entendimento consolidado da Câmara e conseguindo que fosse determinado, ou melhor, mantida aquela liminar para o pagamento dos servidores com a possibilidade de arresto. Foi designada uma audiência de conciliação 31 de maio, em que a Prefeitura finalmente ofereceu um acordo. E aí a questão que diz muito com o que a Elisa Cruz falou ontem, qual é a nossa possibilidade de transacionar, qual a nossa legitimidade para poder atuar na tutela coletiva em nome de 14 mil pessoas. Nós, diante do acordo do município, marcamos uma audiência pública para sábado, essa é uma foto da audiência pública, em que os servidores puderam fazer uso da palavra, e eles se manifestaram
em relação à proposta do município, aceitando. Com o assentimento, com a anuência dos próprios servidores, nós nos manifestamos nos autos, mas apesar do acordo formulado e a data, o município não cumpriu e tivemos que solicitar, foi determinado o arresto, e também foi uma grande atuação da colega que estava lá, porque o município detinha apenas 400 contas bancárias e nós tínhamos que arrestar dezenas de milhões de reais para pagar e, ao final, conseguimos e foram pagos. Muito importante a atuação em imprensa, Facebook e as redes sociais. Uma atuação estratégica pressupõe uma comunicação rápida, efetiva e idônea. E a todo momento, em minha homenagem aqui à Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, nós tivemos essa comunicação direta, seja na chamada para audiência pública, que foi não só pelas redes sociais, mas também nos jornais de grande circulação, mas nós respondíamos às perguntas dos servidores pela rede social, porque não conseguiríamos dialogar com tantas pessoas. E essa proximidade, esse bom uso das redes sociais foi fundamental para que nós possamos pensar, e agora aqui bem sinteticamente, diante da exiguidade do tempo, quais foram os profundos benefícios e reflexões. O reconhecimento social nessa usada atuação de cunho estratégico, que diz muito com o próprio tema e a discussão do Congresso. Quem são os vulneráveis? Regras de Brasília. Ali havia professores, médicos, mas que estavam numa vulnerabilidade circunstancial, porque não recebiam há 4 meses. E não houve qualquer discussão sobre a legitimidade da instituição. E houve um profundo reconhecimento do papel da Defensoria Pública no município de Caxias e também em âmbito estadual, certamente. Essa ampla legitimidade levou a que nós atingíssemos, como eu disse, 14 mil famílias, ou cerca de 50 mil pessoas. Essa atuação coletiva também trouxe o aspecto da transação, né? A democratização da decisão, o uso das redes sociais. Muito obrigado. Obrigada. Convênio entre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Associação de Notários e Registradores, a ANOREG, para viabilizar a lavratura de escrituras de separação, divórcio, dissolução de união estável e inventários gratuitamente aos hipossuficientes. Cíntia Regina Guedes, Simone Haddad Lopes de Carvalho, Rio de Janeiro. Olá, bom dia a todos, bom dia à banca. Vou tentar falar em 8 minutos o que é a nossa prática. Na realidade, essa é uma prática que a gente já vinha pensando na Defensoria do Rio há pelo menos uns 2 anos, por conta de uma coisa que muito nos incomodava. Desde 2007, a lei federal permite que as pessoas façam divórcio, separações, inventários extrajudicialmente. A pessoa vai ao cartório, faz uma escritura e resolve em um dia aquilo que o judiciário levaria 2 anos para resolver. Mas no Rio de Janeiro nós tínhamos 2 dificuldades que acabavam impedindo que as pessoas pobres pudessem desfrutar desse benefício. Primeira, a própria gratuidade do cartório, ou seja, as custas do cartório são caras de uma escritura. Segundo, a necessidade de pagar um advogado ou conseguir que o defensor fosse ao cartório fazer essa escritura. Então, o que me incomodava muito era que, na realidade, até o ano passado, quando a gente conseguiu implementar essa prática, nós tínhamos 2 realidades. As pessoas que podiam pagar um advogado e o cartório faziam essa escritura em 15 dias. As pessoas que não podiam iam para a fila do judiciário, da defensoria e levavam 1 ano ou 2 anos para fazer um divórcio ou um inventário. Era isso a aflição que nós tínhamos, como superar esses entraves. Os entraves, como eu disse, além do custo cartorário, eram um entrave da própria organização da Defensoria. Como o Rio de Janeiro é uma cidade grande, territorialmente grande, com muitos cartórios, e a gente não pode escolher um cartório para fazer a escritura, se o defensor quiser, do núcleo de primeiro atendimento, de uma região populosa, por exemplo, quiser fazer 3 escrituras de divórcio, ele vai passar um dia inteiro para fazer isso, porque ele vai ter que se deslocar para 3 cartórios diferentes, com o trânsito e o tamanho do Rio de Janeiro, isso significa passar o dia inteiro de um lado para o outro. Era isso que inviabilizava. Então, qual foi a nossa ideia? Chamamos a Associação dos Cartórios e conseguimos fazer um convênio com eles para viabilizar isso. Então, a ANOREG concordou e os cartórios, alguns cartórios, claro, concordaram e a gente está conseguindo a adesão de outros, porque é um programa bacana, de fazer um convênio para que... esqueci de passar.
para que a gente possa efetivamente viabilizar isso. Então, a nossa rotina hoje, isso hoje está funcionando a pleno vapor, é a seguinte: o assistido vai ao núcleo de primeiro atendimento da Defensoria, ele agenda previamente pela CRC, ele já sabe os documentos que ele tem que ir, o dia e o horário. Ele chegando lá, se o defensor percebe que é caso de fazer extrajudicialmente, se ele se adequa aos termos da lei, não tem filho incapaz, as partes estão de acordo, etc., o defensor, então, faz uma minuta de escritura pública, conversa com o assistido, explica, recolhe os documentos, conversa com os dois no caso do divórcio, ou com todos no caso do inventário, elabora a minuta, recolhe os documentos, eles assinam, os interessados assinam essa escritura, ele digitaliza isso tudo e envia por e-mail para a ANOREG. A ANOREG, então, repassa isso para o cartório que vai fazer a escritura. O assistido, ele vai uma vez ao núcleo. Se ele já for com todos os interessados no inventário, ou com seu cônjuge, no caso do divórcio, levar os documentos, em uma única vez, ele já resolve o seu problema. Porque ele vai ao núcleo, entrega os documentos, faz a minuta, assina, o núcleo digitaliza isso e envia para o cartório. No mesmo dia, ele já fica sabendo a data em que ele vai ao cartório assinar essa escritura. E como é que nós conseguimos equacionar isso? Nós agendamos previamente no início do ano todos os dias em que vai ser feita a assinatura de escritura. Então, são 2 datas por mês, é a última sexta-feira e a segunda sexta-feira, então é de 15 em 15 dias. E nós já agendamos também qual o defensor que vai. Então, na realidade, não sei se eu estou conseguindo falar tudo, na realidade, o assistido sabe que ou no dia 15 ou no dia 30, ele vai ao cartório, a ANOREG vai assinar a escritura. Os defensores já são previamente designados, então eu sei que eu, Cíntia, se eu for do núcleo, eu vou assinar escrituras de setembro, meu outro colega vai assinar de outubro. Então eu já me programo no início do ano, as escrituras são assinadas sextas-feiras, são dias que não tem audiência, não atrapalham a vida do defensor, os defensores já sabem qual é o dia, e a gente concentra as assinaturas em 2 datas. Ao invés de eu ter vários dias, cada dia fazer uma escritura num lugar diferente, a sacada foi a gente concentrar tudo em 2 sextas-feiras por mês, de modo que um defensor vai e consegue ler, explicar e assinar todas as escrituras. Então, com isso, o assistido, na realidade, ele só tem que ir lá 2 vezes. Ele vai um dia no núcleo, ele já sai com a data da assinatura do convênio, da escritura. Na data marcada, ele fica no auditório da ANOREG aguardando, eles são chamados um por um para a sala de assinatura, o defensor vai lá, acompanha, explica, confere tudo. Se tiver tudo ok, ele assina a escritura. No próprio ato da assinatura, ele já recebe os ofícios para conseguir a gratuidade da segunda via da identidade, se tiver troca de nome, averbar a escritura no registro de imóveis, se tiver imóvel para ser partilhado. Ele já sai dali com o traslado, porque eles obtêm na hora o traslado, o cartório já imprime, já entrega a cópia. Ou seja, ele já sai dali com a vida dele toda resolvida. Então, assim, quais os benefícios institucionais alcançados? Exatamente o que a gente queria: desjudicializar, simplicidade, facilitar o acesso à justiça. Alguém apresentou ontem uma tese e resumiu bem o que a gente pensa na Defensoria do Rio. Em matéria de família, principalmente, qualquer litigância estratégica passa por desjudicializar. Não há sentido a gente judicializar questões de família. A Defensoria cada vez mais tem que pensar nisso, é a mediação nos núcleos de primeiro atendimento, é desjudicializar tudo que a lei permite que a gente faça. Então, o nosso objetivo maior é isso: tirar as questões do judiciário, facilitar. E atuar com parcerias. Aqui, no nosso caso, a parceria é uma parceria com a ANOREG, não tem custo nenhum para a Defensoria, a ANOREG arca com esses custos, o que não é ruim para eles, porque isso foi amplamente divulgado na imprensa, saiu em tudo que foi jornal, apareceu no Bom Dia Brasil. Então, é bacana também para os cartórios, porque eles têm, de certa forma, eles ganham essa imagem social de que estão fazendo algo em benefício da população mais pobre.
E a nossa ideia, então, é essa. A gente já tem feito isso de 15 em 15 dias. Eu coloquei aqui, até julho, tinham sido 177. Hoje, nós já chegamos a mais de 300 escrituras, porque a gente faz 30 escrituras a cada 15 dias, ou seja, são 60 pessoas por mês. A gente já está agendando hoje para janeiro, porque a gente já tem uma lista de cartórios também previamente. Eu sei quais são os cartórios que vão fazer as escrituras quinzenalmente. São vários cartórios, porque isso é um convênio com a associação. Então, de 15 em 15 dias, a gente sabe qual é o cartório, a gente agenda as pessoas, vai colocando uma planilha. Quando completa 30, eu já abro para a quinzena seguinte, aí eu vou agendando todo mundo, de modo que é bom para todo mundo. O assistido sai de lá feliz, porque ele resolve tudo no mesmo dia. A gente sai feliz, o judiciário sai feliz, porque a gente já tirou só esse ano mais de 300 processos do judiciário. E é uma prática que eu acho que, assim, algo que a gente buscou durante muito tempo, que vem funcionando. Então, eu acho que é algo que, de repente, pode ser replicado, por isso a gente trouxe essa prática para apresentar. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada. Círculos de Construção de Paz por 2 defensores públicos em Teresina, Piauí, Débora Cunha Cardoso, Rogério Newton de Carvalho, Piauí. Bom dia aos membros da mesa, bom dia a todos os colegas, defensores e defensoras públicas do Brasil. Bom, o tema que nós vamos apresentar aqui são círculos de construção de paz, experiência que eu e a minha colega da Defensoria Pública do Estado do Piauí estamos tendo em Teresina, aplicando essa metodologia. Antes de começar, eu gostaria de perguntar ao auditório se tem algum defensor público que pratica o que é facilitador de justiça restaurativa, de círculos de construção de paz. Por favor, quem tem essa experiência, levante o braço. Aí, né? Muito poucos, né? Enfim, eu devo começar dizendo como isso tudo começou, né? Começou com um oferecimento de um curso pela Escola da Magistratura do Piauí. Não, era um curso fechado, mas nós fizemos, eu e Débora, um apelo tão veemente para os organizadores do evento, e dizemos, nós queremos fazer esse curso, que nós queremos conhecer a justiça restaurativa, e fizemos. Ao final, nós percebemos que a metodologia é tão preciosa, que aquele conhecimento que nós adquirimos não merecia ficar trancado, né? Então, nós resolvemos aplicar aquilo imediatamente, e fizemos a proposta para a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí para aplicar logo a metodologia com os novos estagiários que iam ser admitidos em breve, né? E fizemos isso, né? Eu vou falar durante a exposição sobre as experiências, que é o que mais interessa aqui, é a prática mesmo. Fizemos experiências tanto dentro da Defensoria Pública quanto fora da Defensoria Pública, no âmbito privado e no âmbito comunitário. O que é a metodologia do Círculo de Construção de Paz? Essa metodologia descende das práticas tradicionais de povos tribais dos Estados Unidos e do Canadá. Estudiosos perceberam que os métodos usados por esses povos ancestrais são muito eficazes quando se trata de solucionar conflitos ou enfrentar temas difíceis e dolorosos, né? E estudiosos, então, formataram um método inspirado na forma de resolução de conflitos dos povos tradicionais. A americana Kay Pranes é talvez a principal referência mundial sobre a criação dessa metodologia. E o que propõe o Círculo de Construção de Paz? É a criação de um espaço seguro em que as pessoas possam se expressar livremente, da forma mais livre possível, sobre aquilo que está afetando a todos, né? E criar justamente essa possibilidade de enfrentar temas dolorosos e difíceis e encontrar soluções para eles, né? Uma das coisas mais importantes do Círculo de Construção de Paz, dessa metodologia, é que é o seguinte: quando se faz o círculo, não há hierarquias entre os participantes. Ninguém é melhor do que o outro, todos têm o mesmo valor.
Aí já começa porque já dissolve muito da subalternidade que é muito recorrente assim quando a gente examina assim a atuação dos operadores do direito no sistema de justiça, né? Livre expressão, orientar a todos para restabelecer o equilíbrio que foi rompido, criar um espaço para a coesão humana de forma amorosa, que todos possam se expressar amorosamente para construir mesmo uma possibilidade de paz, né? Aqui está a minha parceira, Débora, que é uma entusiasta da metodologia. Eu também sou entusiasta dessa metodologia. Onde eu vou, eu divulgo, eu gosto de praticar, eu gosto de fazer círculos, né? E por isso é com muito prazer que eu estou aqui para falar sobre essa metodologia, né? Eu acho também que os defensores públicos não devem se circunscrever somente às suas atividades do fórum, né? A atividade mesmo estritamente funcional, né? Porque a nossa função extrapola, né, os limites do sistema de justiça, né? E por isso que eu realmente, estou cada vez mais que eu aplico o círculo, que eu sou facilitador no círculo, eu me convenço mais do que a metodologia é muito boa e ela deve ser aplicada amplamente, dentro e fora do sistema de justiça, até nos ambientes familiares. Eu mesmo usei a metodologia dentro da minha casa, né, com a minha mulher, com os meus filhos, e foi uma experiência incrível, incrível. Minha esposa está bem ali, ela pode falar isso melhor para vocês. Enfim, então vamos aqui agora falar como é o passo a passo dessa metodologia, né? Porque o Círculo de Construção de Paz é uma forma de diálogo organizado. Ele é tão organizado, inteligentemente organizado, estrategicamente organizado, que cria um espaço, um campo assim, energético muito bom para as pessoas se expressarem com segurança. Então, vamos ver rapidamente quais são os elementos desse círculo. Então, é criado assim um ambiente favorável, que todos se sintam bem. Por exemplo, nós levamos objetos, e sempre isso o círculo preconiza que se leve objetos simbólicos, para que já comece a criar um clima mesmo de abertura entre todos os participantes. Essas fotos que vocês estão vendo foi de círculos, de imagens, de círculos que nós fizemos com os objetos para iniciar, né? Sempre iniciamos com o que chamamos de cerimônia de abertura, que pode ser uma citação breve, uma música, algo que possa simbolicamente ou trazer a presença de todos para aquele momento e dizer para todos, olha, nós estamos começando aqui um diálogo qualificado. Então, todos devem estar imbuídos desse mesmo propósito para irmos até o final. Então, a cerimônia de abertura, ela ajuda a trazer todos para esse início, né? E algo muito importante também, já no começo, um dos primeiros passos como estou me sentindo? Nós perguntamos a todos, como vocês estão, aliás, como estão se sentindo aqui? É importante para quem está começando uma sessão dessa, uma audiência, saber como é que eu estou me sentindo, né? Muitas vezes a pessoa não está bem, mas quando ela começa a se expressar, e é muito assim, verdadeiro quando as pessoas podem expressar a sua própria vulnerabilidade, né? Dizer, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem nesse espaço. Mas aí já começa, quando as pessoas começam a falar, as máscaras já começam a cair. Aí a coisa começa a acontecer, realmente. Outra coisa que colocamos bem, que faz parte da metodologia, são os valores. Nós perguntamos a todos os colegas aqui, quais são os valores que orientam, por exemplo, esse 13º Congresso de Defensores? Certamente existem valores implícitos na organização, na criação dele. Mas muitas vezes esses valores não estão explícitos, né? E nós fazemos questão de explicitar quando começamos. Então, um círculo, ele nunca começa direto no assunto. Ele vai, assim, acercando-se, aí vem a atividade principal. Aqui, essa imagem é do primeiro círculo com novos estagiários da Defensoria. Nós já fizemos vários círculos com estagiários que chegam na instituição. Fizemos círculos de diálogo com defensores de família. E uma experiência incrível, incrível mesmo. Foi esse círculo de diálogo com as detentas do Presídio Feminino de Teresina. Foi uma coisa muito difícil, mas do segundo círculo em diante, nós percebemos que se nós levássemos assim, recursos de arte, né, de colagem, de fato nós levamos. E isso desenvolveu muito porque
as detentas têm muita dificuldade de se expressar verbalmente, né? Então, olha... Rogério, tempo esgotado, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Prestação de assistência jurídica integral às famílias, priorizando a composição extrajudicial de conflitos e garantia do direito à opinião e manifestação de interesse e vontade das crianças e adolescentes, pelo Diego Vale de Medeiros, de São Paulo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Vamos animar, porque é preciso animação, né? Queria inicialmente, sempre é nosso dever agradecer. Agradecer por estarmos aqui, agradecer pelo aprendizado que todos aqui estão dispostos a aprender, porque nós somos, de fato, eternos aprendizes. Então, tenho várias mensagens, pessoal. Vou tentar transmiti-las em 8 minutos. Primeiro, a grande mensagem que eu gostaria bastante que internalizar em todos é esta aqui. Só tenho este slide mesmo, gentileza gera gentileza. Não sou eu que falo, é um profeta, as relações humanas que necessitam de gentileza. Curiosamente, dia 13 de novembro, segunda-feira, nós tivemos o Dia Internacional da Gentileza. Quarta-feira nós tivemos a comemoração da primeira religião predominantemente, genuinamente brasileira, a Umbanda. Muitos daqui sequer desconhece ou permite conhecer. Não estou pregando, estou apenas defendendo que nós precisamos nos respeitar. E por 3, hoje, curiosamente, hoje é o dia da criatividade. Dia Internacional da Criatividade. Impressionante. Pois bem, senhores, é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser criativos, porque o nosso ofício, ele é divino. O nosso ofício, ele é um gesto de amor que Deus tem para nós, para que a gente possa usá-lo de forma inteligente e sagrada às pessoas que nos procuram, ou até mesmo os defensores. Vejo Mafezoli, me lembro na minha prova oral, que ele perguntou algo que eu já acreditava. Inclusive o Kleber, lá do Rio de Janeiro, também me sustentava. O que é, Diego, atender? Como é que nós devemos atender? Curiosamente, a lei de São Paulo existe o termo qualidade no atendimento. Então, eu pergunto para vocês, senhores e senhoras defensores e todos aqui presentes, estamos dedicados a melhor atender os nossos assistidos? Compreendemos esta mensagem? Fico feliz também que são 10 anos de defensoria, né, que completa esse ano, são o 13º congresso. E colegas da infância e juventude, nós estávamos certos. O que foi colocado ontem, e agradeço inclusive o seu Rogério, da Defensoria do Piauí, nós já defendíamos. O que nós colocamos, ontem até a última palestra do juiz da Bahia, nós já defendíamos. Gente, mas que segredo é esse que nós defendíamos? Nós da infância e juventude, que infelizmente nos segregamos, né? Não, você é da infância, você é da família. Nós já defendíamos, gente. Nós precisamos olhar no olhar do outro. Nós precisamos discutir de forma horizontal com o outro. Nós precisamos ter gentileza no nosso atendimento. E foi isso que, ao desenvolver, compreendendo tudo isso, eu estava na infância e fui naquela lógica de áreas para a família. E percebi, eu falei, gente, mas eu defendo tanto aquela manifestação de vontade de crianças. Não é nem eu, né? Porque quem sou eu? A Convenção Internacional da Criança defende, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente defende, todos os ordenamentos jurídicos defendem que a criança e o adolescente tem que se manifestar nos autos, e a gente ainda cai no percalço de que o objeto de intervenção vai para lá, vai para cá, eu sei o que é melhor para a criança. Então, pois bem, eu falei, gente, vamos respeitar este direito, vamos permitir que a criança se manifeste, diga qual é a sua vontade. Nós precisamos falar. A comunicação, ela é importante. Achar que a criança e adolescente, ela sabe o que quer, não sabe o que quer, e eu sei o que quer, gente, isso é um erro.
Então, metodologicamente, o que é que nós desenvolvemos, né, na minha atuação? No atendimento inicial da Defensoria lá de Osasco, ao perceber demandas de família ou infância, né, envolvendo, evidentemente, criança e adolescente, e envolvendo, de fato, uma certa colidência de interesse, que muitas vezes é o interesse dos pais, não é da criança. É valorizado o interesse dos pais e não da criança. Eu falei, eita, vamos conversar. Nós precisamos conversar. Nós não precisamos judicializar, porque eu não quero... Eu acredito ainda que a competição através da judicialização não é a melhor resposta. A colega do Rio de Janeiro falou, e é de fato, gente, nós não precisamos estimular um ringue de disputas, um ringue de ideologias, ou um ringue de interesses, e evidentemente a criança e adolescente fica definhando. Curiosamente, desenvolvendo essa prática, muitos acontecimentos aqui aconteceram este ano. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com uma adolescente, e ela fica revoltada porque a mãe entrou em nome dela com a ação de execução de alimentos, quando sequer ela não morava com a mãe e ela morava com a irmã do pai, a tia paterna. E ela, peraí, vamos lá, eu vou peticionar em nome de você. E aí a gente ficava muito tempo na infância, a gente brigando com teses e mais teses, curador especial, extraordinário, representação processual. Eu falei, meu povo, vamos simplificar as coisas, vamos só criar um item no processo da manifestação de vontade. Maria disse que adora estar com o pai, mas a mãe fica um pouco brigando, mas ela gostaria de ter uma proposta. É isso que eu quero, é isso que eles desejam. A gente acaba criando ou se dedicando cientificamente e esquece o sujeito de direito que está ao nosso redor. Então, basicamente é isso. Metodologicamente, nós, ao percebermos colidência de interesses, aí acionamos o CAM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, porque ali tem psicólogas e assistentes sociais que vão trabalhar neste seu familiar, vão produzir relatório, e com todo isso respaldado, caso seja necessário entrar judicialmente, porque infelizmente não houve colidência, não houve composição de conflito, a gente ingressa, mas eu garanto a manifestação de vontade formal e material. Por fim, pessoal, eu acho que, vixe, até como eu estou bem, eu queria voltar. Então, este é meu trabalho, pessoal. A gente precisa saber olhar no outro e compreender que o olhar do outro é o nosso olhar. Falei sobre gentileza. Aconteceu alguns... este congresso, após 10 anos, eu percebi que esse congresso, aqui a gente não tem nenhuma necessidade de querer formação científica. Aqui, eu falei ontem, nós precisamos nos ver e ser. Infelizmente, nós não tivemos a atenção a esta prática de gentileza em alguns episódios. Mas, a título de gratidão, eu gostaria de chamar a recepcionista, a Angélica, que está lá fora, que olhou nos olhos, porque tivemos vários incidentes, infelizmente, de falta de gentileza nas relações do defensor com os organizadores do Congresso, que é preciso... É preciso entregar uma flor para ela. Então, Angélica, por favor, compareça aqui. Ela sabe, eu falei, venha, você escute o meu chamado. Venha aqui que a gente precisa ouvir você. A recepcionista do evento, a gente precisa ouvi-la. Ademais, também... gostaria também de dar uma florzinha para Marta, porque Marta, ela é... a minha esperança, ela acreditou no nosso comportamento, da nossa intenção como infância e juventude. Então, é importante um agradecimento. A gratidão, pessoal, ela é muito importante. Nós estamos esquecendo de agradecer. O que eu peço também é que, ao acordar, vocês agradeçam, porque nós estamos aqui por um ofício tão sagrado, de transformação social, que se todos nós percebermos a nossa capacidade de transformar, o mundo seria muito melhor. Angélica! E Thaísa, eu falei, porque eu fui o examinador lá do Paraná, eu falei, Thaísa, eu fui examinador, então me obedeça pelo menos uma vez. Thaísa, por favor, vem aqui. Eu, você é examinador, meu exame. Eu falei, gente, não bota esse cargo em cima de mim não, que eu sou uma pessoa como vocês.
Eu trouxe uma flor, na verdade, para ela também. Vim lá, trouxe lá de São Paulo, para agradecer, né? Para a Thaisa. Tá, esgotou. E também para entregar e para deixar na ANADEP, Mafezoli, para representar isso, a gratidão. Obrigado por você me acreditar em mim também, que ele me deu 10, viu, gente? Ele me deu 10, eu falei, menino, eu tirei 10 na prova do Mafezoli, mas... e obrigado por essa mensagem que nós temos que dar. Então, para você. Fale para eles, Angélica, o que você falou para mim, recitou lá, Raul Seixas, fale. Ai, meu Deus. Vamos, mulher, sua vez. Ai, eu não sei se eu vou conseguir falar. Eu recitei um pedaço de uma música do Raul Seixas, que ele diz assim, que é muito mais fácil achar que a culpa é do outro, deixando o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e pensa ali sozinho, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Então... Namastê. Namastê. Diego, é único. É único. Obrigada, Diego. Momento gratidão, momento amor, enfim, momento resgate. Muito obrigada por esse momento, né? O Diego sabe a importância que tem na minha vida e como ele me fez repensar a infância. Então, assim, é um amigo muito querido. Maior gratidão por tudo que eu aprendi contigo. Respeito e admiração. Agora eu vou chamar, me recompondo, o atendimento a adolescentes transexuais em Unidade de Internação Feminina do Espírito Santo. Apresenta Douglas Admiral Lousada, do Espírito Santo. Bom dia a todas e a todos. Eu quero inicialmente fazer um registro, que foi com muita gratificação que eu pude ver pelos títulos das teses, que hoje nós teremos aqui, já tivemos uma, né? Vamos ter 3 teses abordando as questões LGBT e já deixar um apelo à ANADEP e à ADEPES para que no próximo congresso a gente traga essa questão, a gente dê o devido valor que essa questão precisa, porque hoje, em tempos em que falar de gênero e falar de identidade de gênero é criminalizado, a Defensoria Pública tem que ter esse protagonismo, tem que trazer esse assunto à tona para que a transformação da consciência das pessoas comece de dentro da Defensoria Pública. Não é possível que hoje nós tenhamos defensores públicos que não compreendam essa questão e que até mesmo defendam a criminalização de manifestações nesse sentido. Também a título introdutório, já foi falado um pouco sobre identidade de gênero aqui, né, que é quando a questão da transexualidade, quando a sua identidade de gênero não corresponde ao seu sexo biológico. E de maneira bem simples, até pedindo vênias, para não me aprofundar em questões terminológicas, eu queria só apresentar, porque acredito que talvez alguns colegas não tenham esse conhecimento do que é uma mulher trans e o que é um homem trans, né? Uma mulher trans é aquela pessoa que nasceu com o sexo biológico masculino e por isso recebeu a designação homem quando do nascimento, mas se identifica em sociedade como mulher. E os homens trans são aqueles que nasceram com o sexo biológico feminino, mas se identificam, se veem e se apresentam em sociedade enquanto homens. No Espírito Santo, assim que tomei posse, em 2013, me deparei com um quadro, ainda no curso de formação, quando eu visitei uma unidade socioeducativa, que foi muito preocupante para mim e para outros colegas que lá estiveram. Ao visitar uma unidade masculina, nos deparamos com todos os meninos, todos os adolescentes, em áreas de convívio, fazendo atividades lúdicas, conversando, e em um alojamento
e totalmente isolada, praticamente em RDD, uma adolescente transexual naquela unidade masculina. Isso gerou muito desconforto a nós, mas na primeira semana, enquanto defensores públicos, ainda no curso de formação, não foi possível ter uma atuação efetiva naquele caso, mas desde aquele momento eu fiquei incomodado com aquela questão. E sempre me coloquei na Defensoria Pública na vanguarda da observância desses direitos e tivemos a oportunidade de identificar um caso em 2015, em dezembro de 2015, quando eu já era do Núcleo da Infância e Juventude, de uma adolescente transexual apreendida pela prática de ato fracional análogo ao roubo. Ainda na porta de entrada do sistema, nós pudemos identificar isso por meio de uma atuação conjunta de todos os defensores que atuam nas audiências de apresentação da Grande Vitória. E já na entrevista prévia e no atendimento psicossocial, começamos a trabalhar essa questão de qual unidade ela gostaria de ser encaminhada. Prontamente ela manifestou que gostaria de ficar com as meninas. E então construímos a argumentação no sentido da defesa dos princípios de Yogyakarta e da aplicação subsidiária da resolução conjunta de 2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT. Felizmente, a partir desse caso, e aí eu me lembro até da Patrícia Magno, quando ela fala de litigância estratégica, e é muito importante que a alteração de um sistema, ela parta de um caso e que você consiga identificar que a partir dali a gente vai conseguir mudar uma cultura. Então, conseguimos uma decisão efetiva nesse caso, e essa adolescente foi encaminhada para a unidade feminina, essa menina transexual, né? Ou seja, uma menina que tem o sexo biológico masculino, mas que se identifica enquanto mulher na sociedade. Então, passamos a acompanhar esse caso de perto, porque nós percebemos que a partir dali nós conseguiríamos fazer uma mudança efetiva no sistema socioeducativo. E aí a Defensoria acompanhou toda a permanência dela na unidade e levou a sociedade civil para dentro da unidade para que construíssemos pontes, principalmente ao atendimento familiar e à construção de alternativas posteriores à desinternação. Então, a partir desse caso, que foi de sucesso, nós conseguimos, de certa forma, alterar a cultura de atendimento às meninas e aos meninos transexuais no sistema socioeducativo do Espírito Santo. Nós já tivemos atualmente 9 casos, sendo 5 meninas e 4 meninos. Os meninos ainda permanecem nas unidades femininas, até por questões de segurança física, mas mesmo lá eles têm a identidade de gênero respeitada, com respeito ao nome social, com a utilização de roupas de acordo com a identidade de gênero. É importante também ressaltar que nós construímos, a partir daí, uma recomendação da Defensoria Pública sobre o atendimento a esses adolescentes e a essas adolescentes, tratando do nome social, da utilização de roupas de acordo com a sua identidade de gênero e também, e principalmente, uma questão bastante polêmica sobre quem realizaria a revista pessoal nesses adolescentes, também com base em princípios constitucionais, internacionais e outras resoluções análogas. Fizemos também uma construção de que a declaração de vontade daquela adolescente ou daquele adolescente deveria prevalecer. Então, os aspectos inovadores que eu gostaria de citar, principalmente, o cerne da questão é o respeito à identidade de gênero dessas adolescentes e desses adolescentes apreendidos no Espírito Santo. A expedição da recomendação, conforme já citei, que foi uma parceria do Núcleo Especializado de Infância e Juventude, do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é amplamente acatada pelo sistema socioeducativo, inclusive citada pela própria unidade, o que é muito gratificante, né, quando o membro do Ministério Público chega numa audiência e pergunta: mas como vocês estão fazendo esse procedimento? Estamos seguindo a recomendação da Defensoria Pública. É muito gratificante ver esse trabalho sendo reconhecido. Também ampliamos o debate sobre gênero nas unidades
socioeducativa do Espírito Santo, e especialmente na unidade feminina. Participamos de um curso de formação continuada para os agentes socioeducativos e estivemos lá falando de gênero e diversidade sexual. E, como eu já até falei, a própria inserção da Defensoria Pública nessa temática, conseguindo adentrar o sistema para discutir isso daí. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, agradeço a mesa e gostaria só de finalizar dizendo que não é uma prática que tem uma monta numerosa muito grande, e eu fico feliz que ela não seja, porque eu espero que os nossos adolescentes transexuais tenham condições familiares e sociais de não cometerem atos infracionais. Mas é muito gratificante ver o olhar de cada um daqueles adolescentes sendo tratado com o respeito que ele merece, e ouvir dessa adolescente Roberta, que foi a primeira que passou pela unidade feminina, que pela primeira vez ela foi tratada enquanto mulher. Obrigado. Obrigada, Douglas.